Quando um olhar inesperado desorganiza tudo o que Helena acreditava sobre si, ela precisa enfrentar o passado, o medo e o destino para descobrir se é possível amar alguém que cresceu diante dela e que agora a enxerga como ninguém jamais a viu. A primeira vez que percebi que algo mudava foi numa tarde de vento morno, quando a janela rangia como um aviso antigo. Eu a vi atravessar o quintal com aquele jeito desapressado, cabelos soltos, passos quase dançantes. Era só Lia, a menina que eu vira crescer desde antes de entender meus próprios limites. Mas naquela luz dourada havia algo diferente, como se o mundo inteiro segurasse o fôlego. A janela aberta se tornou símbolo de tudo o que eu não queria enxergar. Sempre gostei de observar o jardim ao entardecer, como se as sombras revelassem mais do que escondessem. Lia sempre esteve ali, uma presença que eu atribuía à rotina, quase como uma extensão dos dias tranquilos. Mas quando ela levantou o rosto para mim, senti um impacto estranho, como se algo tivesse se desprendido da parede dentro de mim. Seus olhos pareciam carregar uma pergunta que jamais fora pronunciada. E por um instante, desejei não ter percebido. Eu repetia para mim mesma que nunca gostei de mulheres, quase como uma oração que me mantinha num lugar conhecido. A janela, aberta demais, deixava entrar um ar novo, desconfortável. Lia se apoiou no peitoril, sorrindo de um jeito que me fez sentir transparente. Era como se ela visse algo que nem eu sabia nomear. E o mais assustador era a vontade de não desviar o olhar. Ali, o vento parecia brincar com um futuro que eu não entendia. Lembro que tentei mudar de assunto, de espaço, até de humor. Mas Lia caminhava atrás de mim dentro da casa como quem seguia algo inevitável. Ela falava de coisas simples. O céu, a faculdade, o cheiro do pão que minha mãe assara. E mesmo assim, cada palavra parecia tocar uma parte silenciosa em mim. Era como se tudo fosse mais nítido quando ela estava por perto. E isso me deixava inquieta, frágil, exposta. A janela permaneceu aberta durante todo aquele fim de tarde, e eu me vi encarando o tecido leve da cortina se movendo. Algo em mim também se movia, sem permissão. Comecei a notar os detalhes dela, o modo como prendia o cabelo com pressa, a forma como ria com os olhos antes de rir com a boca. Cada gesto parecia ganhar outro significado, e eu já não sabia se queria fugir ou ficar presa naquele instante. Quando ela se sentou ao meu lado no sofá, nossas pernas quase se tocaram. Foi um quase que incendiou uma consciência nova. Eu respirei fundo, baixei os olhos e tentei me convencer de que era impressão. Lia falava sobre uma viagem que queria fazer, e sua voz tinha uma calma que me desarmava. Havia algo nela que ultrapassava idade, história, contexto. Era uma sinceridade viva, difícil de ignorar, e eu começava a ceder. No fundo, acho que a janela aberta me lembrava que nada estava completamente sob meu controle. Lia olhava ao redor como quem reconhece cada canto, mas também como quem começa a notar nuances novas. Ela me estudava sem pressa, com um respeito que me tocava e me confundia. E mesmo quando tentei evitar, percebi que buscava o reflexo dela em todas as superfícies. Era ridículo e, ao mesmo tempo, inevitável. Eu me perguntava se ela percebia minha inquietação. Mas Lia parecia não desejar respostas imediatas, apenas presença. Sentou-se mais perto, o suficiente para que eu sentisse o cheiro suave do shampoo. Aquele cheiro ficou preso na minha memória como um marco. Um primeiro sinal de algo que eu tentaria negar depois. E mesmo assim, não consegui levantar, mudar de lugar ou inventar desculpas. O dia virou noite devagar, como se quisesse prolongar tudo. A luz da sala manteve um tom amarelado, que deixava tudo acolhedor demais. Lia apoiou o queixo na mão e me observou em silêncio. Aquilo me desarmou completamente. Eu sempre fora firme, racional, organizada. Mas diante daquele olhar, eu me tornava outra coisa. Uma versão mais verdadeira de mim mesma. E isso me dava medo. Foi nesse momento que percebi que a janela não era só uma janela. Era um convite. Um portal entre o que eu sempre fui e o que poderia ser. Lia parecia perceber isso sem dizer nada. Ela apenas suspirou, como se compreendesse meu conflito, e aquele suspiro ficou preso no meu peito, ecoando nos lugares que não costumo visitar. O silêncio entre nós se fez íntimo, sem que nada tivesse sido dito. Tentei fixar meus olhos no chão, mas eles voltavam para ela como se tivessem memória própria. Lia então encostou suavemente sua mão na minha,
num gesto despretensioso, mas meu corpo reagiu como se fosse algo monumental. Senti um tremor leve, quase invisível, mas que percorreu cada pedaço de mim. Sua mão foi retirada logo em seguida, como se esperasse meu sinal, e eu não dei nenhum. A noite avançou, e a janela continuou aberta, deixando o ar frio tocar meus braços. Lia percebeu e se levantou para fechá-la, mas eu pedi que deixasse como estava. Não sei explicar por quê. Talvez porque o ar frio me ajudava a respirar. Talvez porque eu não quisesse que nada se encerrasse ainda. Ela sorriu sem questionar, e isso me tocou profundamente. Era como se ela entendesse meu silêncio. Depois daquele sorriso, algo se estabeleceu entre nós. Uma linha tênue, quase invisível, mas firme. Eu poderia negar 1000 vezes, mas não poderia desinventar aquele instante. Lia caminhou até a cozinha para buscar água e fiquei observando seu movimento, como se fosse a primeira vez que eu realmente a via. E era. Tudo nela tinha uma luz nova, impossível de ignorar. E eu começava a aceitar essa verdade. Quando ela voltou, me entregou o copo com um cuidado que parecia exagerado, mas que me fez sentir vista, verdadeiramente vista. E isso foi mais desestabilizador do que qualquer toque. Bebi a água devagar, tentando organizar meus pensamentos, mas eles apenas se espalhavam, como folhas ao vento. E Lia esperava, paciente, como se soubesse que algo importante estava para acontecer. Ela se sentou outra vez, dessa vez um pouco mais afastada, talvez percebendo meu conflito, e essa distância delicada me emocionou. Eu não estava acostumada a ser tratada com tamanha sensibilidade. Lia sempre teve esse dom de medir espaços com precisão, e naquele momento, essa precisão me salvou, permitindo que eu respirasse, que eu existisse, que eu sentisse, mesmo que eu não soubesse ainda o que fazer com tudo isso. A conversa voltou a temas leves, mas a tensão silenciosa permanecia, pulsando. Eu tentava responder com naturalidade, mas cada palavra saía vacilante. Lia percebia, eu sabia que percebia, mas não me pressionava. Apenas caminhava comigo por aquele território desconhecido. E eu comecei a me perguntar desde quando ela me olhava daquele jeito. E por que eu só percebia agora? A noite parecia não querer terminar. A janela seguia aberta, teimosa, como se guardasse um presságio. Lia recolheu uma mecha de cabelo atrás da orelha, e por um segundo parecia mais velha, mais madura. A expressão dela carregava algo profundo, algo que eu senti direto na pele. Foi ali que minha negação começou a ruir, porque eu sabia que aquele olhar não podia ser confundido. Quando ela finalmente levantou para ir embora, senti um vazio súbito na sala. Era como se sua presença tivesse preenchido tudo, e agora o ar estivesse rarefeito. Acompanhei-a até a porta, tentando manter o controle. Lia colocou a mão na maçaneta, mas não abriu imediatamente. Virou-se para mim com um olhar que dizia mais do que qualquer frase ousaria dizer, e meu coração respondeu antes de mim. Ela sorriu de um jeito mais sério, como se guardasse algo que ainda não podia revelar. Eu sentia a urgência de dizer alguma coisa, qualquer coisa que quebrasse aquele feitiço. Mas nenhuma palavra veio, apenas o silêncio, aquele silêncio carregado, que parecia prometer um futuro e ameaçar tudo ao mesmo tempo. Lia então abriu a porta e saiu devagar, como se deixasse um pedaço de si ali comigo. A porta fechou, mas a janela ficou aberta, e eu fiquei parada no meio da sala, com o coração batendo em um ritmo que eu mal reconhecia. A casa parecia maior agora, mais vazia, mais inquieta. Senti o vento entrar, percorrer meus cabelos, tocar minha nuca. Era como se a noite me chamasse para algo que eu ainda não era capaz de aceitar, mas que já começava a desejar. Foi então que percebi que tudo havia mudado sem aviso. Não era apenas o olhar dela, era o meu. Eu, que sempre soube quem era, agora caminhava às cegas por dentro de mim. E ainda assim, havia algo profundamente vivo nessa perda de controle. A janela seguia aberta, insistindo, convocando. E eu me perguntei pela primeira vez se estava pronta para escutar o que ela tentava dizer. E quando finalmente apaguei as luzes, senti que o silêncio da casa era outro. Como se Lia tivesse deixado uma promessa no ar. Uma promessa que eu ainda não entendia, mas que me tocava profundamente. Fechei os olhos, tentando abafar o que nascia dentro de mim. Mas era tarde demais.
Algo já havia germinado, e eu sabia que não haveria volta. Ao subir as escadas, olhei pela última vez para a janela. O vento ainda passava por ela, carregando um perfume indefinível, talvez o dela, talvez o da noite. E naquele instante, percebi que seria impossível seguir como antes. Eu não era mais a mesma. E Lia tinha me olhado como ninguém jamais tinha olhado antes. O passado sempre chega silencioso, como se não quisesse assustar, mas também não permitisse esquecimento. Naquela noite, enquanto tentava dormir, vi flashes de todas as versões que já fui. A mulher que escolheu a estabilidade em vez do risco, a que aceitou relações mornas para não enfrentar perguntas profundas demais. E ali, no escuro, percebi que minha história sempre tinha sido cercada por portas fechadas, não janelas abertas. Talvez por isso Lia tivesse me abalado tanto. Lembro-me da primeira vez que vi Lia ainda criança, correndo pela casa com os cabelos amarrados tortos e um riso que parecia iluminar as paredes. Eu era mais jovem, mas já carregava um tipo de seriedade que não combinava com meus próprios 20 e poucos anos. Cuidava dela nos fins de semana, ajudava com lições, virava quase um ponto de referência. Ela crescia, e eu me mantinha no mesmo lugar, como se meu mundo estivesse sempre preso ao mesmo eixo. Com o tempo, percebi que ela começava a me observar de um jeito curioso, como alguém que tenta decifrar um mapa secreto. Mas era apenas admiração juvenil, eu dizia a mim mesma. Uma fase. Um olhar puro, sem intenções. Mesmo assim, às vezes eu me sentia desconcertada, como se aquele olhar revelasse algo que eu fingia não notar, e para evitar interpretações, ergui muros internos que se tornaram parte da minha rotina emocional. Meu passado amoroso sempre foi composto por escolhas seguras demais. Relacionamentos que pareciam adequados, previsíveis, quase ensaiados. Nunca houve tempestades, mas também nunca houve arrepio. Eu dizia para as amigas que preferia assim, que intensidade demais machucava. Mas, na verdade, eu temia tudo que não conseguia controlar. E o amor, esse amor vivo, inegociável, sempre me pareceu um risco alto demais. Com um homem em especial, vivi anos que pareciam uma fotografia sem movimento. Ele era gentil, doce, mas não havia brilho, não havia descoberta. No fundo, acho que eu buscava alguém que não exigisse que eu me revelasse. E ele nunca exigiu. Era confortável, previsível, funcional, mas nada nele tocava aquela parte escondida de mim. Uma parte que eu insistia em acreditar que não existia, até que Lia entrou em cena com sua luz desmedida. Quando o relacionamento terminou, senti um alívio que me envergonhou. Era como se eu tivesse recebido permissão para respirar fundo pela primeira vez. Mesmo assim, carreguei culpa, como se eu fosse incapaz de sustentar algo duradouro. Passei anos acreditando que talvez houvesse algo quebrado em mim, algo que me impedisse de amar com intensidade. E enquanto isso, Lia crescia, ganhando forma, presença e um olhar que enchia a casa de significados novos. Eu tentava não notar, mas ela sempre encontrava um jeito de estar por perto. Trazia flores do quintal, deixava bilhetes, ria alto no corredor como se chamasse minha atenção. E eu olhava, sim, mas me convencia de que era apenas carinho de alguém que me tinha como referência. Não havia espaço para outra interpretação. Eu a via como alguém que ainda tinha muito mundo para conhecer, e eu já tinha desistido de tantas descobertas internas. A ferida começou a se abrir no dia em que ela me perguntou, de forma despretensiosa, se eu já tinha amado alguém a ponto de doer. A pergunta me pegou desprevenida, como se arrancasse algo que eu mantinha escondido. Eu sorri, desconversando, mas dentro de mim algo latejou, porque a verdade era simples. Eu nunca tinha amado assim, nunca tinha sentido aquele tipo de dor bonita. E talvez por isso meu coração estivesse tão vulnerável agora. Enquanto ela amadurecia, meu medo também crescia. Medo de ultrapassar linhas invisíveis, medo de projetar algo indevido, medo de me iludir. Eu a observava de longe, como quem olha o sol, rápido demais para não queimar, demorado demais para não se viciar na luz. E pouco a pouco, fui percebendo que não era ela quem se aproximava demais. Era eu quem começava a sentir demais. Isso doía. Houve um dia em que brigamos, algo raro entre nós. Eu tentava colocar limites, inventar distâncias, afastar o brilho que ela trazia. Disse palavras duras,
palavras que não estavam alinhadas ao que eu realmente sentia. E Lia, com seus olhos marejados, apenas me perguntou o que eu temia tanto. Aquela pergunta virou um espelho incômodo, refletindo uma mulher que já tinha fugido demais da própria vida. E eu detestei me ver assim. Passei semanas evitando-a depois disso. Dizia a mim mesma que precisava de espaço, de clareza, de distância. Mas, na verdade, era covardia. Cada vez que eu a via passar pelo portão, o peito apertava. Eu fingia estar ocupada, respondia de modo frio, desviava o olhar. E ainda assim, ela continuava sendo gentil. Continuava oferecendo sua presença de forma discreta, sem exigir nada em troca. Esse cuidado só aprofundava a minha culpa. O passado também me lembrava da diferença de idade entre nós. Quase 16 anos. Era um abismo que eu carregava como justificativa para negar tudo o que eu sentia. Eu dizia que era inadequado, imprudente, desigual. Mas no fundo, essa diferença era só mais um muro para me proteger do que eu realmente temia. Descobrir que eu não era quem sempre acreditei ser. Talvez eu tivesse me escondido sob rótulos que nunca me serviram de verdade. O mais difícil foi admitir que Lia sempre enxergou em mim algo que eu nunca tive coragem de reconhecer. Ela me observava não com idolatria infantil, mas com uma lucidez inesperada, como se visse todas as minhas rachaduras e ainda assim permanecesse. Essa permanência me assustava, porque ninguém nunca ficou por mim desse jeito. Era como se ela me desse algo que eu não sabia receber. Em um aniversário meu, ela me trouxe um presente simples, uma pequena janela em miniatura feita de madeira, pintada à mão. Disse que lembrava de mim, porque eu sempre a observava da janela quando era criança. Sorri, agradeci, mas o símbolo me atingiu fundo. A janela, aquela mesma que agora parecia uma testemunha silenciosa de tudo que nascia dentro de mim. Eu guardei o presente, mas nunca consegui esquecer o gesto. Passei meses tentando viver como antes, mas algo sempre me puxava de volta para aquele ponto. O momento em que o olhar dela mudou. Era como se meu coração tivesse memórias próprias, incapazes de serem apagadas. E quanto mais eu tentava negar, mais doloroso ficava. Como se a verdade empurrasse por dentro, exigindo espaço, quebrando minhas molduras antigas. Eu estava ficando sem ar, sem desculpas, sem muros. Eu sabia que Lia tinha suas próprias feridas também. Ela nunca falava muito, mas às vezes seus olhos carregavam uma solidão profunda, uma necessidade silenciosa de cuidado. E talvez por isso ela sempre procurasse a minha presença, porque de algum modo eu era abrigo, e no fundo eu também encontrava abrigo nela. Mas eu não permitia que essa troca se completasse, com medo do que ela poderia significar. O peso do passado começou a se tornar insustentável, quando percebi que não conseguia mais ser indiferente. O silêncio entre nós, antes confortável, agora era cheio de tensões e perguntas. Lia parecia esperar que eu dissesse algo que eu ainda não podia dizer, e eu me odiava por isso, por não ser capaz de assumir o que meu coração já sabia, por mantê-la em um lugar de incerteza, quando ela merecia clareza. Houve um dia específico que nunca esqueci. Eu estava preparando café quando ela entrou sem bater, como fazia desde pequena. Mas dessa vez, seu olhar era adulto demais, profundo demais. Ela me disse que sentia minha distância e perguntou se tinha feito algo errado. Foi nesse instante que percebi que minha fuga também a ferira, e a dor nos olhos dela foi como um soco silencioso, algo que eu jamais quis causar. Eu tentei explicar, mas as palavras saíram desencontradas. Falei de passado, de medo, de fronteiras, de tudo que eu achava que sustentava minhas escolhas. Mas Lia apenas me escutou, com calma, com paciência, com aquele olhar que parecia ver por dentro. E eu percebi que pela primeira vez estava diante de alguém capaz de me ouvir sem tentar me consertar. Essa escuta me desmontou inteira. Depois daquela conversa, ela se afastou um pouco, talvez para me dar tempo, talvez para não se machucar mais. E eu senti sua falta imediatamente. A casa ficou mais silenciosa, mais vazia, mais fria. A janela permaneceu aberta, mas já não deixava o mesmo vento. Era como se a ausência dela mudasse a temperatura do mundo. E foi nessa ausência que minha ferida se revelou. Eu não tinha medo dela. Eu tinha medo de mim. No fim, percebi que meu passado não era apenas um conjunto de memórias. Era uma prisão sutil, construída por escolhas feitas por medo. E Lia,
com toda a sua coragem, era tudo que eu nunca permiti ser. A ferida estava ali, entre o que eu sempre fui e o que eu poderia me tornar. E quando finalmente entendi isso, algo dentro de mim começou a ruir. Não de forma destrutiva, mas como um desmoronar necessário. E foi nesse desmoronar que uma pergunta começou a ecoar dentro de mim, insistente, urgente. Quanto tempo mais eu poderia fugir de algo que já me havia alcançado? Naquela manhã em que tudo começou a mudar, acordei com a sensação de que o ar estava diferente. A luz entrava pela janela de forma mais suave, como se quisesse me preparar para algo inevitável. Passei a mão pelo peitoril e percebi o vento frio atravessando a casa inteira, como um chamado silencioso. A janela, sempre ela, parecia insistir que eu deixasse de lado minhas desculpas. E ali, naquele silêncio iluminado, senti que a escolha estava se aproximando de mim. Passei parte do dia tentando ocupar a mente com tarefas sem importância. Lavei a louça 2 vezes, organizei caixas antigas, arrumei prateleiras que não precisavam de arrumação. Mas o pensamento em Lia voltava como uma maré teimosa, puxando tudo para o mesmo ponto. A saudade se tornava palpável, quente, quase dolorosa. E foi nesse incômodo crescente que finalmente admiti a mim mesma. Eu precisava vê-la. Caminhei até a varanda e observei a rua vazia. Era tarde da tarde, e o céu parecia carregar tons de um rosa incerto, como se estivesse em conflito consigo mesmo. Senti que aquele céu me espelhava. Passei os dedos pela moldura da janela, lembrando da miniatura que ela havia me dado anos antes. Tudo voltava. Tudo me chamava para o mesmo centro. E pela primeira vez, eu não tentei fugir desse chamado. Decidi ir até a casa dela. A cada passo, meu coração batia em um ritmo irregular, anunciando que algo estava prestes a acontecer. Não sabia como ela reagiria, nem se queria me ouvir, mas precisava tentar. No portão, respirei fundo, quase desistindo antes de tocar a campainha. A porta se abriu devagar, e Lia apareceu com o olhar surpreso, mas calmo, como quem já esperava uma mudança de direção. Meu corpo inteiro estremeceu. Ela me convidou para entrar, e o cheiro da casa dela, uma mistura de café e madeira nova, me envolveu como um abraço involuntário. Senti minhas defesas começarem a desmoronar, uma a uma. Lia me observava em silêncio, com aquele olhar que parecia enxergar a raiz das coisas. Sentei-me no sofá e respirei fundo, tentando encontrar palavras que não fossem frágeis. Mas todas pareciam insuficientes diante da verdade que pulsava. Eu senti sua falta. Foi tudo o que consegui dizer. Não era muito, mas era honesto. E Lia, em vez de responder de imediato, aproximou-se com passos lentos, como se estivesse entrando em um território sagrado. Ela se sentou diante de mim, seus olhos brilhando com algo que eu não soube decifrar. A sala parecia menor, o tempo parecia suspenso, e naquele intervalo entre respirações, senti que algo dentro de mim mudava de forma definitiva. Lia segurou minhas mãos, primeiro com hesitação, depois com firmeza. Eu também senti a sua, ela disse, e sua voz tinha uma força doce, como quem não tinha medo da própria verdade. O toque dela era quente, acolhedor, e o simples fato de nossas peles se encontrarem fez meu coração vacilar. A sensação era de reencontro, não de descoberta. Como se essa ligação sempre tivesse existido, esperando apenas o momento certo para respirar. O silêncio que veio depois não era desconfortável. Era profundo, cheio de camadas. Senti que minha vida inteira se alinhava naquele instante, como se uma porta interna finalmente tivesse sido aberta. Disse a ela que tinha medo. Medo do tempo, da diferença de idade, do que os outros pensariam. Medo de me perder. Lia apenas apertou minhas mãos e sorriu com uma tristeza doce, como quem entende feridas que não se curam rápido. Eu não quero te pressionar, ela disse. Só quero que você seja sincera consigo mesma. E aquelas palavras foram um espelho novamente. Um espelho gentil, mas implacável. Senti os olhos arderem, não de dor, mas de reconhecimento. Pela primeira vez, alguém me oferecia um espaço onde eu podia me escutar sem julgamento. E essa oferta, tão simples e tão rara, fez meu peito tremer. Contei a ela sobre meu passado, sobre meus medos, sobre a sensação de viver sempre à margem de mim mesma. Contei sobre relacionamentos mornos,
sobre renúncias silenciosas, sobre a vontade antiga de ser inteira. Lia ouviu tudo com atenção quase reverente, como se cada palavra fosse um fio que ela segurasse com cuidado para que nada se rompesse. Era a escuta que eu nunca soube pedir. Quando terminei, senti um peso sair de meus ombros, como se a verdade tivesse libertado algo que eu mantinha sufocado. Lia se aproximou mais, tocou meu rosto com a ponta dos dedos, num gesto lento, quase tímido. E naquele toque havia uma ternura que me desmontou. Não era desejo impetuoso. Era afeto profundo. Era cuidado. Era encontro. E isso me atravessou com uma força inesperada. Eu poderia ter recuado, mas não recuei. Pela primeira vez, avancei um pouco, permitindo que meu rosto repousasse contra sua mão. Senti sua respiração acelerar. Senti a minha se alinhar à dela. Era como se dois mundos descompassados finalmente encontrassem um ritmo comum. A proximidade não era perigosa. Era necessária. Era como se eu estivesse retornando a um lugar que sempre existiu dentro de mim. Lia me perguntou, com a voz quase sussurrada, se havia espaço para ela na minha vida da forma que ela desejava. A pergunta me atravessou como uma linha fina, densa, precisa. Pensei na janela, sempre aberta, sempre chamando. Pensei nos anos que passei vivendo pela metade, evitando o que era vivo demais, e percebi que minha escolha já estava feita muito antes de eu admitir. Sim, respondi, mas tenho medo. Ela sorriu de um jeito que parecia abraçar meu medo, não negá-lo, e isso tornou tudo mais real. Ela disse que não buscava perfeição, nem pressa, apenas verdade. E a verdade ali era simples. Eu queria ficar. Queria aprender a respirar ao lado dela. Queria me permitir sentir sem me culpar. Era uma escolha que exigia coragem, mas também era a escolha mais sincera que eu já fizera. Quando ela se aproximou e encostou sua testa na minha, senti um calor profundo que não vinha apenas da pele, mas de tudo que estávamos deixando nascer. Era uma confissão sem palavras, um pacto silencioso. Fechei os olhos e deixei meu coração falar onde minha voz silenciosamente desistia. A respiração dela tocava a minha, e naquele encontro suave, senti que a vida tinha finalmente mudado de direção. Ficamos assim por longos segundos que pareciam eternos. O tempo não corria, apenas existia. E naquele existir, havia um mundo inteiro sendo reconstruído. Percebi que amar não era um salto no escuro, mas um caminhar cuidadoso em direção a algo que chamava por mim há muito tempo. Lia segurou meu queixo com delicadeza e murmurou que estava ali, que não iria embora. E essa promessa tocou a parte mais vulnerável de mim. Abrimos os olhos ao mesmo tempo, como se tivéssemos combinado, e nos vimos de um jeito que nunca havíamos visto antes. Era um olhar adulto, consciente, cheio de intenções claras e afetos profundos. Eu senti que aquele instante mudaria tudo, e ao mesmo tempo, senti uma paz que não reconhecia. Uma paz que vinha de saber que não era mais preciso fugir. Levantei-me devagar, e ela se levantou comigo, como se nossos movimentos estivessem sincronizados. A casa parecia mais iluminada, como se tivesse ganhado novas cores. Caminhamos até a janela da sala dela, que estava entreaberta. O vento tocou meu rosto, e senti que aquele símbolo, tão presente desde o começo, agora ganhava um novo sentido. Não era mais sobre o que entra sem permissão, era sobre o que escolhemos deixar entrar. Lia se colocou ao meu lado, e sem dizer nada, nossas mãos se encontraram no parapeito da janela. Não houve hesitação dessa vez, apenas uma calma profunda, como se estivéssemos exatamente onde devíamos estar. O mundo lá fora parecia respirar com a gente, numa cadência tranquila. E eu entendi que a escolha não era sobre o futuro, mas sobre permitir que o presente acontecesse, inteiro. Ficamos ali até que o céu escurecesse, conversando sobre pequenos detalhes da vida que, naquele momento, pareciam grandiosos. Não falamos sobre o amanhã, não ainda, mas havia uma promessa silenciosa pairando no ar, vibrando entre nossas mãos entrelaçadas. A promessa de enfrentar juntas o que viesse, com cuidado, com sinceridade, com coragem. E essa promessa me encheu de um calor inesperado. Quando a noite caiu de vez, percebi que não havia mais dúvidas dentro de mim. Havia receios, sim, mas não dúvidas. A escolha estava feita. Eu a fiz quando fui procurá-la.
quando deixei que ela me tocasse, quando respondi que sim, mesmo tremendo por dentro. E Lia sentiu isso, porque se aproximou devagar e me abraçou com uma ternura que parecia costurar todas as minhas rachaduras internas. E eu me permiti ser abraçada. E ali, nos braços dela, entendi que algumas escolhas não pedem lógica, apenas verdade. E a minha verdade estava ali, clara, quente, impossível de negar. Quando saí da casa dela naquela noite, o vento me acompanhou até o portão, leve como um aviso. A janela permaneceu aberta atrás de nós, testemunha da revelação que finalmente aconteceu. E eu soube, com uma certeza tranquila, que não havia mais retorno. Nos dias que seguiram, percebi que a vida não muda de uma vez, mas por gestos pequenos, quase invisíveis. Acordar e lembrar que havia dito sim. Caminhar pela casa e sentir o coração leve, como se uma parte antiga de mim finalmente tivesse se libertado. A janela, que antes era símbolo de inquietação, agora parecia apenas deixar entrar um vento novo, suave, possível. Tudo dentro de mim respirava diferente. Ainda assim, a transição não foi sem medo. Em alguns momentos, eu me pegava pensando no que diriam, no julgamento, nas expectativas que eu mesma tinha construído sobre minha vida. A idade entre nós, que antes parecia um muro intransponível, agora era apenas um detalhe que eu precisava aprender a não amplificar. Mas o medo vinha, silencioso, tentando me puxar de volta. E eu lutava para não ceder. Lia percebia meus silêncios antes mesmo que eu admitisse. Ela não cobrava, não pressionava, apenas estava ali, presente, firme, com aquele olhar que parecia me lembrar que eu podia respirar sem pedir permissão. Uma noite, quando me viu inquieta, ela apenas segurou meu rosto entre as mãos e disse que estava comigo, em tudo. Essa simplicidade foi o que me deu coragem para continuar. Decidimos caminhar devagar, encontrar nosso ritmo, construir algo sem pressa. E foi nesse ritmo lento que descobri camadas minhas que nunca havia permitido existir. Lia me mostrava um mundo onde sentir não era perigoso, onde vulnerabilidade não significava fraqueza. Aos poucos, percebi que a cura vinha dessa entrega diária, silenciosa, sem espetáculo. Era como se estivéssemos reconstruindo a vida com fios de calma. Houve conversas difíceis, claro. Contei a ela sobre a culpa que me acompanhava, sobre a sensação de estar atravessando territórios que antes só observava de longe. Lia, com sua maturidade inesperada, me disse que o amor não viola nada quando nasce do respeito, que a reciprocidade era clara, evidente, e que isso bastava. E ouvir isso dela, tão jovem e tão inteira, me desmontou de novo. Comecei a reparar como minha casa parecia mais viva quando ela estava ali. As plantas pareciam crescer mais rápido. As cores ficavam mais quentes. Os dias tinham mais textura. Percebi que a vida não tinha ficado maior por causa dela, mas porque eu finalmente tinha permitido que algo verdadeiro entrasse. A janela, antes símbolo de conflito, agora era símbolo de passagem, do que fui para o que começava a ser. Com o tempo, minha família notou a mudança. Perguntas discretas surgiram, olhares curiosos, comentários soltos no ar. Não foi simples. Eu também precisava me redescobrir como alguém que vive uma verdade nova. Mas, surpreendentemente, houve mais acolhimento do que tempestade. E isso me fez perceber que muitas das minhas prisões existiam apenas dentro de mim. A maior mudança, porém, aconteceu quando eu e Lia entendemos que não precisávamos justificar o que sentíamos. Era amor, e amor não se explica, apenas se vive. Ela parecia carregar essa verdade com uma naturalidade que me inspirava. Às vezes eu a observava lendo na varanda, com os pés descalços e um sorriso distraído, e me perguntava como demorei tanto a reconhecer algo tão bonito. Em uma tarde chuvosa, sentei-me diante da mesma janela onde tudo começou. A cortina balançava devagar, e o cheiro da chuva invadia a sala como memória. Lia se aproximou por trás, passou os braços ao redor da minha cintura e apoiou o queixo no meu ombro. Ficamos assim, observando o mundo molhado, enquanto eu finalmente entendia. O amor só assusta quando não sabemos recebê-lo. Contei a ela isso, com a voz quase baixa. Disse que a amava com medo, mas que amava. Ela sorriu, aquele sorriso que parecia abrir caminhos dentro de mim.
e respondeu que não havia problema, que o amor dela sabia esperar. Essa paciência, tão rara, foi o que me deu força para deixar o medo descansar. Pela primeira vez, senti que estava exatamente onde deveria estar. Começamos a criar rituais pequenos que se tornaram nossas âncoras. Cafés longos nas manhãs de domingo, caminhadas lentas pela rua, bilhetes deixados no canto da mesa. Eram gestos simples, mas carregados de presença. E eu me descobria apaixonada por essa simplicidade, por esse cotidiano que parecia curar todas as versões minhas que um dia tiveram medo de viver. Com o tempo, percebi que Lia também tinha suas inseguranças. Medos de não ser suficiente, de não saber me acompanhar nos meus silêncios profundos. Conversamos sobre isso uma noite, olhando as estrelas pela janela aberta. E eu disse a ela que ninguém me compreendera tão bem quanto ela. Foi a primeira vez que vi seus olhos se emocionarem por minha causa. Foi a primeira vez que percebi que eu também sabia acolher. A janela voltou a ser símbolo no dia em que decidi abrir de fato um espaço para nós duas no mundo. Fizemos juntas esse gesto. Empurramos a vidraça, deixamos o ar entrar e prometemos não viver escondidas do que sentíamos. Foi um ato simples, mas para mim teve a força de um renascimento. Era como se eu finalmente dissesse ao mundo e a mim mesma que não tinha mais medo. Mesmo assim, houve momentos de dúvida. Às vezes eu me perguntava se merecia tanta ternura, se meu passado pesado demais poderia ferir alguém tão luminoso quanto ela. Mas Lia, sempre que percebia minha hesitação, me lembrava que ela não queria uma versão perfeita de mim, queria a verdadeira. E essa verdade, mesmo imperfeita, parecia finalmente encontrar um lugar seguro. Nosso amor amadureceu na troca, na escuta, no cuidado. Não precisávamos de grandes declarações, porque tudo era dito nos detalhes. Na forma como ela guardava um espaço para mim no sofá, na maneira como eu ajeitava o lençol quando ela dormia até tarde, no silêncio confortável que ocupava a casa quando trabalhávamos lado a lado. Era um amor que se fazia no cotidiano, e isso bastava. Comecei a entender que amar não era sobre superar o passado, mas integrá-lo. Lia não veio para apagar minhas memórias, mas para caminhar com elas. E, de certo modo, me ensinou que nossas feridas também podem ser caminhos. Nada do que vivi foi desperdiçado. Tudo me trouxe até o momento em que pude reconhecer o que era amor de verdade. Um dia, sentada ao lado dela na varanda, percebi que não havia mais aquela sensação de vazio. Havia paz, havia presença, havia futuro. Lia me olhou de um jeito que não carregava mais a urgência do início, mas a certeza tranquila de quem encontrou o que procurava. E eu soube que, finalmente, meu coração tinha aprendido a ficar. Quando ela segurou minha mão e entrelaçou nossos dedos, senti que o mundo inteiro cabia naquele gesto. Não era mais sobre início, nem sobre medo, nem sobre descoberta. Era sobre permanência, sobre caminhar juntas, sem pressa, sem esconderijo, sem sombra. Apenas luz, apenas verdade. E isso era mais do que eu alguma vez imaginei para mim. A janela estava aberta naquela noite, como sempre. Mas pela primeira vez, percebi que ela não chamava para fora. Chamava para dentro. Como se dissesse que tudo o que eu buscava estava agora ali, ao alcance das mãos, respirando ao meu lado. Senti um peso antigo finalmente se dissolver. E com ele, uma nova vida se acendeu dentro de mim. Quando a lua apareceu entre as nuvens, Lia me puxou para um abraço longo, firme, cheio de sentido. Encostei minha cabeça em seu peito e ouvi seu coração, aquele ritmo que parecia conversar com o meu. E ali, naquele silêncio cheio de futuro, entendi que amar não tinha sido o fim do medo. Tinha sido o início da coragem. E então, com a certeza tranquila de quem não precisa mais se esconder, encostei meus lábios em sua testa e prometi a nós duas que caminharíamos sem pressa, mas sempre juntas. A janela permaneceu aberta atrás de nós, agora símbolo não de dúvida, mas de destino. E senti, enfim, que a vida tinha se expandido para um lugar onde eu podia ser inteira. Às vezes acordo cedo e observo o vento entrando pela janela, trazendo o cheiro do dia novo. E sempre penso em como tudo começou ali, naquele vão entre a coragem e o medo. Hoje, porém, o vento já não dói.
Ele apenas me lembra que escolhi não fugir. A vida ficou mais leve quando deixei de resistir ao que nascia dentro de mim. Lia costuma aparecer logo depois, ainda sonolenta, me abraçando por trás como quem ancora o mundo no meu peito. É nesses instantes que percebo que a cura não chegou de repente. Ela se construiu devagar, no toque delicado, no olhar calmo, no silêncio compartilhado. A janela segue aberta, mas agora é só passagem de luz. Nada mais me ameaça ali. E quando caminhamos juntas pela casa, sinto que cada passo é uma confirmação do que se tornou destino. A mulher que eu fui ainda existe, mas agora caminha ao lado da mulher que estou me tornando. E esse encontro, tão simples e tão profundo, é meu renascimento diário. Se essa história te tocou, inscreva-se em Entre Elas e caminhe com a gente. Cada história é um lembrete de que o amor sempre encontra um caminho.